Saudação, uma feliz Páscoa para você que vai ouvir a palavra do Senhor através deste diálogo abençoado com o Diego. Estamos aqui hoje com o Diego, louvado seja Deus, falando direto do Centro-Oeste Mineiro, sentido a Uberlândia. O Senhor me trouxe, louvado seja Deus, a estar com esta família, porque no Salmo 133, verso 1 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E hoje, falando sobre a Páscoa, Diego Cabral, pregador da Palavra de Deus, eu quero dialogar com você um pouco. O que você tem para nos transmitir, Diego, e para transmitir para os ouvintes da Palavra de Deus sobre a Páscoa, o sentido verdadeiro da Páscoa? Louvado seja Deus, graça e a paz do Senhor Jesus, varões, varoas. A festa da Páscoa é, na realidade, muito importante, né? E às vezes o povo de Deus, eles não sabem o verdadeiro significado da Páscoa do Senhor. É interessante que nós formos olhar na literatura do Antigo Testamento, em Êxodo, no capítulo número 20, a palavra do Senhor vai falar que Deus livra o povo de Israel da casa da servidão. E é interessante que é instituída a festa da Páscoa. E quando Jesus vem na literatura do Novo Testamento, Jesus, ele nos livra do pecado, da condenação da morte. Ele morre por nós, pelos nossos pecados, dá a vida por nós, justamente para representar a Páscoa. Né? Algo maravilhoso, né? E isso é fantástico. Na literatura do Antigo Testamento, tudo aponta para Jesus. É interessante que Jesus ele era representado pela festa da Páscoa, Jesus ele era representado pela festa dos tabernáculos, Jesus era representado pela Arca da Aliança. Na literatura do Novo Testamento também tudo representa Jesus. E a festa da Páscoa é um momento que, na verdade, é um memorial, que nos faz nos lembrar daquilo que ele fez por nós. Eu vou até ler um texto da Palavra de Deus, muito importante, que é pautado justamente a Páscoa. Deus seja louvado. Se encontra no Evangelho de João, no capítulo número 13, a partir do verso número 1. A Palavra de Deus diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam nesse mundo, os amou até o fim. Verso número 2. E acabando a ceia, tendo o diabo já insinuado e posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de trair Jesus, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e que estava voltando para Deus, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes, tomou uma toalha e cingiu-se. Depois pôs uma água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar com toalha que estava cingido. E aproximou-se, pois, Simão Pedro e disse: o Senhor irá lavar os meus pés. Respondeu Jesus: o que faço agora não sabe, porém saberá mais tarde. Disse-lhe, porém, Pedro: o Senhor não vai lavar os meus pés, mas também as mãos e as cabeças. Porque no verso número 8, é interessante que a palavra do Senhor vai nos falar que Pedro estava contra Jesus fazer isso. É interessante que esse texto, ele é maravilhoso, homem de Deus. Porque na realidade, Jesus já estava para conversar com os discípulos. A porta da graça já tinha se fechado para o povo. Jesus não estava fazendo milagres mais. Jesus aqui na realidade não estava mais conversando com os perdidos. Jesus agora se dirige para falar apenas com os seus discípulos. Porque na realidade já estava prestes a ser crucificado. E esse texto nos apresenta duas verdades sublimes que eu gostaria de partilhar com os amados. Aleluia. É interessante que eu quero basear uma pequena exposição nessa tarde diante de duas verdades. A primeira, o que Jesus sabia e o que Jesus fez. É interessante, meus amados, que aqui a palavra do Senhor diz que Jesus, ele sabia que tinha chegado a sua hora. E no verso número 3, a palavra de Deus diz, no capítulo 13, que Jesus sabia que o Pai tinha depositado em suas mãos o que havia saído de Deus e iria voltar para Deus. Aleluia. É interessante que é maravilhoso nós entendermos isso, para nós podermos entender o que é a Páscoa, que Jesus sabia quem ele era. Glória a Deus. Jesus aqui não era alguém que estava ali por acaso. Verdade. Jesus não era alguém, na realidade, que não sabia o que ele estava fazendo ali. Jesus não era uma vítima da sociedade. Jesus era alguém que sabia quem ele era. Glória a Deus. É interessante que perto da noite mais escura da alma de Jesus, quando ele haveria de ser crucificado, perto de ser traído por Judas Iscariotes, perto de ser abandonado por Pedro, negado por Pedro, aleluia, perto de ser abandonado por todos os seus discípulos, menos João, Jesus sabia quem ele era. E eu gostaria de fazer um contraste com os dias de hoje, na Páscoa, e gostaria de fazer uma pergunta para você. Você sabe quem é Jesus?
Aleluia. A realidade é que nós estamos inseridos em um contexto de tempo onde nós não sabemos quem é o Cristo. É verdade. Nós não sabemos quem ele é. E o próprio Jesus sabia quem ele era. E nós, como filhos de Deus, como homens de Deus, como mulheres de Deus, devemos saber quem é o Jesus. Aleluia. Jesus, na verdade, ele é o nosso Salvador. É interessante que na literatura do Antigo Testamento, como eu tenho sido comentado com os amados, é interessante que Deus ele livra o povo de Israel da escravidão. E o povo é libertado do Egito. E na realidade, eles comemoram a paz. Só que Jesus vem, o verbo se faz carne. João, ele vai expor Jesus, isso é maravilhoso. Porque na realidade, quando nós vemos o Evangelho sinótico de Mateus ele expõe Jesus como Rei dos Reis. Marcos vem expor Jesus como servo perfeito. Aleluia. Lucas vem expor Jesus como homem perfeito. Mas João vem expor Jesus como Filho de Deus, como Deus encarnado. E João, no capítulo número 1, ele vai falar que o verbo se fez carne, o verbo estava entre nós, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E é interessante que no Evangelho de João, aqui no capítulo número 13, ele vai expor que Jesus sabia quem ele era. E no Evangelho de João, a gente também vai ver João expor que Jesus era a porta das ovelhas. Jesus era a luz do mundo. Glória Jesus a Deus. era o pão da vida. Jesus, na verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a água que brotou da rocha, é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça Deus seja do serpente. louvado. Jesus é aquele, na realidade, que nos libertou. Ele é o nosso libertador. Ele é o nosso substituto. A festa da Páscoa, na realidade, nada mais é que o memorial daquilo que Cristo fez por nós. E o Aleluia. que Cristo fez por nós, homens de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, foi nos libertar do mal. É interessante que Jesus ele morreu por todos os nossos pecados. Ele enfrentou a morte. Ele tomou os aguilhões da morte. E ele venceu a morte para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Essa é a realidade. E Jesus sabia muito bem disso. E nós, como homens e mulheres de Deus, devemos também saber quem é Jesus. Mas uma outra coisa que me chama a atenção, que eu gostaria de partilhar com os amados irmãos na Páscoa, é que além de Jesus saber quem ele era, o texto me chama muita atenção, porque a palavra de Deus diz, no verso de número 1, que Jesus, na festa da Páscoa, sabendo que havia chegado a sua hora, e que amou os seus discípulos que estavam no mundo, e os amou até o fim. Me chama a atenção que primeiro Jesus sabia quem ele era, mas segundo, Jesus ama os seus discípulos. A festa da Páscoa é o memorial daquilo que Deus fez por nós, e aquilo que Deus fez por amor. E eu quero só complementar uma palavra tão abençoada, tão substanciosa, eloquente, louvado seja Deus, completando o que o Diego está falando, é que lá no livro de Evangelho também, São João, capítulo 3, verso 16, a palavra é muito clara, quando diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para salvar todo aquele que nele crê, né, Diego? Para que não pereça, mas para que tenha vida eterna. Então o amor de Deus foi tão grande que ele deu o seu Filho, o seu único Filho, para morrer pelos nossos pecados. E Jesus, ele morreu, louvado seja Deus, foi crucificado, morreu e ressuscitou. Aleluias! Estamos aí comemorando a Páscoa do Senhor, a ressurreição do Senhor. Ele ressuscitou para trazer vida e vida com abundância. Por isso a palavra diz que ele, o próprio Deus, amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para salvar a todo aquele que nele crê. Eu estou bem certo, homem de Deus, que mesmo que todos os seres humanos fossem poetas, mesmo que céus e terra fossem lá, mesmo que na realidade todas as árvores fossem tinta, e mesmo que todos os seres humanos poetas se colocassem à disposição de escrever a respeito do amor de Deus, mesmo assim eles falhariam. Porque o amor de Deus é insondável, é inexplicável. O amor de Deus é incondicional. É interessante que em toda a Bíblia a gente vai ler isso. Se nós pegarmos, por exemplo, em Gênesis, no capítulo número 3, quando a palavra de Deus vem nos falar, quando Adão e Eva eles pecam, a palavra do Senhor diz que Adão e Eva se escondem, Deus vai até eles. Deus vai até eles por amor. Por amor, essa é a realidade. E em Gênesis, no capítulo número 12, a palavra de Deus diz que a mesma voz que traz vida ao cosmos, em Gênesis 1, e fala, haja luz e houve luz. A mesma luz que brada a Saulo, quando ainda era Saulo, em Atos, no capítulo número 9, fala, Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa é te dar coisa contra grilhões. Quando, por exemplo, a mesma voz que fala para Jonas, Jonas, filho de Amitai, dispõe-te e vai à cidade de Nínive e prega, é a mesma voz que brada Abraão. E fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te preparei.
E é interessante, homem de Deus, que na realidade do verso número 1 ao verso número 9, Abraão se dispõe, sai do oeste da Mesopotâmia e vai para o sul da Mesopotâmia. No capítulo do verso número 10 ao verso número 20, a palavra de Deus diz que a fé de Abraão é testada e é reprovada. Ele cede a sua própria esposa nos banquetes prazeres de outro homem. E é interessante que o homem descobre, só para resumir, ele expulsa Abraão, Ló e Sara da terra, do sul da Mesopotâmia. É interessante que ele sai, o irmão Ló, ele é pego, ele é aprisionado, há uma grande guerra, Abraão captura o seu irmão de volta que estava preso. E é interessante que quando Abraão estava vivendo na noite mais escura da sua alma, quando ele estava triste, quando ele estava preocupado, quando ele estava aflito, a palavra do Senhor diz que Deus vai até ele, e Deus renova as alianças com ele, porque o nosso Deus é um Deus de amor. E da mesma forma que ele renovou alianças com Abraão, ele renova as alianças conosco. Da mesma forma que ele foi até Adão e Eva, ele vai atrás de nós, por amor, por amor. Em Gênesis, no capítulo 25, a palavra de Deus diz que Deus ele é aquele que transforma Jacó, um homem mentiroso, um homem enganador, em Israel, um filho de Deus, um servo de Deus, por amor. Deus é aquele que muda a nossa história por amor. Glória e em Êxodo, no capítulo número 20, a palavra de Deus diz que Deus ele é aquele que tira o povo de Israel de cativo, por amor. Deus é aquele que nos tira da escravidão do pecado por amor. Essa é a realidade. Em Daniel, no capítulo número 3, a palavra de Deus diz que Nabucodonosor, ele manda Sadraque, Mesaque e Abednego para uma fornalha que arde como fogo, porque eles não se prostraram diante da estátua. E a palavra do Senhor diz que aparece um quarto anjo naquela fornalha, que é o próprio Deus. E a palavra do Senhor diz que ele não deixa o fogo queimar eles. Da mesma forma, Deus é aquele que nos livra do fogo. Deus é aquele, como em Daniel, no capítulo número 8, que livra Daniel da boca do leão. Deus é aquele que fecha a boca do leão por amor. Se nós pegarmos, por exemplo, agora na literatura do Novo Testamento, a palavra do Senhor vai nos dizer, quando em João, no Evangelho, no capítulo número 8, a palavra do Senhor diz que uma mulher é pega em adultério. E essa mulher é arrastada em praça pública. E a palavra do Senhor diz que quando aqueles fariseus levam aquela mulher até Jesus, falam assim, olha, devemos apedrejar ela, porque a lei de Moisés manda apedrejar. E Deuteronômio, no capítulo 24, a palavra do Senhor vai nos falar a respeito disso. E é interessante que Jesus fala assim, olha, atira a primeira pedra aquele que não tem pecado. Jesus equipara todo mundo, coloca todo mundo no mesmo nível. Deixa bem claro que a única diferença de um com o outro é que, na realidade, um não consegue esconder o erro que o outro consegue esconder. E Jesus faz isso. Sabe por que Jesus faz isso? Porque ele está restaurando a dignidade daquela mulher. Por amor, o Senhor é aquele que restaura a nossa dignidade. É interessante que em João, no capítulo 5, a palavra de Deus diz que Jesus ele olha para um paralítico que está lá há 38 anos, paralítico de Betesda. E quando Jesus chega até ele, a palavra do Senhor vem nos falar que Jesus ele é aquele que olha para aquele homem e fala assim, eu quero ser curado. E aquele homem vai falar assim, olha Senhor, não tem ninguém que me leve no tanque. E Jesus cura aquele homem por amor. Jesus é aquele que por amor está conosco. Glória a Deus. Essa é a realidade. Toda a palavra do Senhor vai nos expor a respeito de amor. Eu quero glorificar o nome do Senhor, né? E agradecer a Deus pela vida do Diego Cabral. Quero dizer, Diego, que é uma alegria muito grande. Louvado seja o Senhor. Esse contato, essa comunhão contigo e com a sua família. E quero dizer que nesse dia, que é simbolizado a Páscoa, a ressurreição de Cristo, você, prezado ouvinte da palavra de Deus, eu estou terminando aqui agora, te fazendo um convite. A palavra diz assim, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Esta mensagem é para você, da parte de Deus, para que você venha abrir o seu coração. E é interessante que Jesus também lhe diz que se nós permitirmos que o Espírito de Deus entre nos nossos corações, através de Jesus e de Deus, eles fariam morada nos nossos corações e transformariam as nossas vidas. Esse é o verdadeiro significado da ressurreição e da Páscoa. Temos aqui os bombons, que são ótimos, muito gostoso comer bombom, já comemos alguns bombons hoje, mas o verdadeiro sentido da Páscoa é a ressurreição do Filho de Deus. Esse que vos fala é o diácono Ailton Bernardo. E se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, por favor, se inscreva e compartilhe as nossas mensagens. E eu quero agradecer, ao Diego por estar conosco, compartilhando, e dividindo o pão, a palavra de Deus, para que chegue ao seu encontro esta mensagem abençoada e que o Senhor lhe conceda, Diego, uma ótima Páscoa
na presença dele. Essas são, louvado seja Deus, as palavras que nós deixamos da parte de Deus para a sua vida, e que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus. Em nome de Jesus.